Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos, que é uma parte super importante de geometria, tá? Então, nesse caso, vamos pensar primeiro sobre algumas, vamos pensar primeiro sobre retas. Vamos pensar sobre duas retas que se interceptam. Então, eu tenho aqui uma reta e eu tenho aqui, eu tenho aqui outra reta que eu estou tentando desenhar. Tenho outra reta aqui, tá bom? Não necessariamente elas estão fazendo um X, elas estão fazendo uma figura aleatória. Tá. Bom, primeiro, você concorda que a volta toda aqui, ela forma 180 graus, né? Mas vamos dividir isso aqui como sendo isso aqui um ângulo X, isso aqui um ângulo W, isso aqui um ângulo Z e isso aqui um ângulo Y, tá? Beleza. Essas retas, quando elas se interceptam, a gente tem aqui um caso nesse centro aqui, né, que é um vértice, né? Então, nós temos aqui um vértice no nosso, um vértice nessa intersecção. Então, isso aqui é um vértice. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor aqui. Um vértice, tá? Quando a gente olha para os ângulos, obrigatoriamente aqui, x vai ser igual a y, x vai ser igual a z e y vai ser igual a w. Por quê? Porque esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Tá? Essa aqui é a definição desses ângulos, tá? Se você pegar aí dois lápis, né, ou duas canetas, você vai ver que toda vez que você mexe essas dois objetos, né, que são retos, obrigatoriamente os ângulos eles vão se mexer juntos, tá? Por quê? Porque os que são opostos pelo vértice, dos dois lados, eles precisam mexer juntos porque eles acabam sendo opostos. Além disso, se a gente olha aqui numa linha, né, eu sei que y mais x é igual a 180 graus e z mais w é igual também a 180 graus, tá? Por quê? Porque esses dois aqui estão fazendo uma reta e esses dois aqui também estão fazendo uma reta, certo? Então, isso aqui são informações super importantes. Além do mais, você poderia, né? E aí, o que a gente poderia enxergar aqui? Levando em consideração as informações da aula passada. Lembra que, vamos pegar essa retinha aqui, eu quero só prolongar ela aqui. E eu quero pegar essa outra reta que está aqui e vou copiar ela. Eu consigo copiar? Tá, acho que não. Então eu vou só desenhar outra aqui que seja paralela. Então estou desenhando uma outra reta paralela aqui. Se eu estou desenhando uma outra reta paralela, eu vou ter outros valores, né? Vou ter um valor aqui que eu vou chamar de A, um valor aqui que eu vou chamar de B, esse aqui vai ser o C e esse aqui vai ser o D. Note o seguinte, quando a gente compara esses ângulos, a gente pode dizer que x ele é congruente ele é correspondente ao ângulo A, certo? A mesma coisa do Z com C, a mesma coisa do B com Y e a mesma coisa do W com o D, tá bom? Eles não estão na mesma posição, eles não são iguais, tá? Mas eles aqui acabam sendo correspondentes, né? Um ângulo com o outro, eles medem a mesma coisa, no fim das contas. Nesse caso, os ângulos
os ângulos A e o ângulo A e o ângulo Z e o ângulo B e o ângulo W, eles são ângulos que a gente pode, né, quando a gente olha aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Se a gente faz essa figura aqui, eu sei que esse X e esse A, eles são ângulos... Desculpa, X e o A não. O X, o A, que está aqui, e o ângulo Z, eles são ângulos que a gente chama de alternos internos. Por quê? Se você faz aqui consegue ver que se você fosse desenhar isso aqui, ó, você poderia fazer a espécie de um Z aqui, né? Eles são alternadamente internos. Ou seja, se você olha para esse lado aqui, ele está dentro, mas esse cara aqui está fora. E se você faz o contrário, olha para esse cara aqui, esse aqui está dentro e esse cara aqui está fora, tá bom? Então, eles são esses alternos internos. Você pode alterar eles e ficam assim. A mesma coisa do ângulo B e do ângulo W. Ó, se você olha aqui, ó, eles também são alternos internos. Tudo bem? Então, a informação importante aqui que são os ângulos alternos externos, alternos internos. Você tem um outro aqui que a gente chama de... Bom, olha para o ângulo C, que está aqui, para o ângulo X, que está aqui. Eles, de toda forma, eles estão externos à figura. Então, a gente chama eles de alternos externos. Tá? Então, ó, alternos externos. Esses são, ó, os alternos externos, assim como o D e o Y. Também são alternos externos, tá? O A. O A, deixa eu fazer com uma cor diferente. O A. O A e o W, eles estão de forma interna na figura. Então, eles a gente chama de colaterais. Colaterais internos. Assim como o B e o Z. Também são colaterais internos. Tá? Se eu estiver olhando daqui, eu estiver olhando daqui, eles são colaterais internos. Da mesma forma que o C e o Y vão ser colaterais externos. Colaterais externos. Do mesmo jeito que é o C, o D e o X, tá bom? Tem algumas propriedades disso aqui, por eles serem dessa forma, tá? Que eu vou chegar em algum momento para isso, tá? Mas presta um pouco de atenção aí sobre esses ângulos, tá? Eles têm algumas correspondências que são correspondências importantes. Tudo bem? Bom, além disso, a gente pode desenhar, né, usando essas retas aqui. Vamos desenhar aqui usando essas retas por exemplo, aqui, aqui e aqui. Tá, então eu tenho retas. Aqui eu vou ter o ângulo gama, aqui eu vou ter o ângulo alfa e aqui eu vou ter o ângulo beta. Lembrando do que eu falei lá anteriormente, né? Aqui vai ser um ângulo X, aqui pode ser um ângulo
Y e aqui é o nosso ângulo Z, por exemplo. A gente viu lá na última aula que x é igual a alfa mais beta, o y vai ser igual a alfa mais gama e o z vai ser igual a beta mais gama, tá? Porque aí eles completam aqui os nossos ângulos. Tudo bem? Então isso aqui é super importante que você lembre, né, desse conceito importante. Eu acho que é isso. Essa parte aqui de ângulos ela é mais chatinha, então eu vou parar por aqui. E a gente então se vê na próxima aula.